Minha cara, minha nobre, politizada família conquistense. Voltando aqui com o canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia, e como você já sabe, para quem não sabe, eu sou Paulo Nunes, jornalista de Vitória da Conquista, na Bahia. Bom, quero falar com você hoje sobre algo que a maioria das pessoas colocam no esquecimento, porque a situação sai da mídia e aí o esquecimento é quase que natural. Esse negócio de situação, eu tenho uma amiga que ela sempre fala comigo. Eu queria lhe falar sobre uma situação, eu acho tão bonitinho. Bom, mas dizendo isso a você, eu estou me referindo às eleições. O mundo mudou, a maneira de se fazer campanha política, não de se fazer política, foi alterada de uma forma brusca que faz com que os candidatos a prefeito e candidatos a vereador fiquem cada vez mais distantes daqueles que colocam o seu apoio, o seu voto na urna para que essas pessoas dirijam a nossa cidade. Claro que quem fala aqui é um cidadão acostumado com a beleza da campanha política do passado, onde, evidentemente, era muito diferente. Eu sou do tempo que Vitória da Conquista começava sua campanha eleitoral com reuniões nas casas das pessoas. Sempre havia uma reunião no bairro. E isso não significa necessariamente que já era no período onde a Justiça Eleitoral autorizava, não. Naquele tempo você tinha 3 meses de campanha, hoje você tem 45 dias. Eu acho isso uma coisa temerária. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: era normal você ser convidado a participar de uma reunião na casa de um amigo ou de alguma pessoa que talvez você não conhecesse, para dali você discutir com o candidato a prefeito, com o candidato a vereador. Eu participei de algumas dessas reuniões no passado. Eu tive uma experiência muito gratificante quando eu acredito que eu deveria ter 18 anos, mas ainda não podia votar porque tem aquele período de tirar o título e tal. E numa reunião de Mestre Milton Pintor, ali na rua, na Travessa Brasil, no Alto Marom, ele recebeu Sebastião Castro, de saudosa memória, e todo o seu staff para uma discussão política. E aqui, sem querer contar papo, eu acabei ganhando o dia da reunião, porque eu sei lá o que eu fui. Eu peguei uma frase que Murilo Marbre tinha falado e que eu estava presente e ouvi. E aí eu joguei essa frase para Sebastião Castro, só de perguntar. Nem sabia que eu seria jornalista no futuro. Eu cheguei e disse assim, vou lá passar a palavra para todo mundo, aí chegou a palavra para mim, menino, né, e tal. Aí eu perguntei ao candidato a prefeito à época, Sebastião Castro, por que Murilo Marbre o chamava de tiãorização. Aí, pronto, foi uma confusão danada, ele me explicou muito bem, muito preparado, Sebastião Castro, diga-se de passagem. E ele foi interrompido por um candidato a vereador, de saudosa memória também, meu colega na advocacia, Hélio Paranhos. E Hélio Paranhos chegou e disse assim, Sebastião, me dê aí 1 minuto para eu conversar com esse rapaz. Ele não sabia meu nome e tal. Cerca de 30 segundos, o Sebastião falou, não, você já conversou demais com ele, deixa ele comigo. Enfim, eu ouvi as explicações de Sebastião Castro, né? Mais adiante, eu tive em outra reunião, lá na Avenida Jonas Ortélio, na casa do meu amigo Jurandir. Mando um abraço para ele aqui, a esposa dele, a filha dele, a médica, que dá tanto orgulho a ele. E lá nessa reunião, era a reunião com Raul Ferraz. Esse eu era bem mais próximo, né?
já conhecia Raul, negócio de campo de futebol. E lá conheci Gildásio Cairo, que aí, enquanto Raul não chegava, a gente estava cercando, era questão da juventude. Olha aqui, veja bem, tinha muitos jovens nessas reuniões. Eu perguntei a Gildásio Cairo por que não seria Sebastião Castro, em função de tudo aquilo que eu tinha ouvido lá na casa de Mestre Milton Pintor. Ele disse: olha, rapaz, Sebastião Castro vai ser prefeito de Vitória da Conquista, desde que tenha paciência. Agora é Raul. Talvez na próxima eleição nós lançaremos Sebastião Castro. Não tinha negócio de reeleição naquela época. Mas se Sebastião Castro teimar, morrerá sem ser prefeito de Vitória da Conquista. E a profecia se confirmou, né? Enfim, essas reuniões eram as preliminares da campanha política. Eu não tive e não recebi convite para a parte contrária, né, que disputaria a eleição, até porque os mais fortes mesmo eram Sebastião Castro e Raul Ferraz. Tinha outros candidatos, mas não, porque naquela época, meus caros e minhas caras, a representação da direita era ínfima. Ela não conseguia produzir lideranças. Algo que está ocorrendo agora em Vitória da Conquista com a esquerda. Então, a disputa ficou entre Sebastião Castro e Raul Ferraz. E Raul se tornou vencedor. Mas o que eu quero colocar é que existiam os comícios que não existem mais e que não precisava necessariamente você ganhar dinheiro para participar de comício. Mas tinha a charanga que já era contratada, Fernando Caidô, né, Seca Gás e sua banda, enfim, que davam uma animada e a juventude ia para assistir esses comícios que existiam aqui na nossa Vitória da Conquista. Desculpe, eu falo aqui, mas eu estou falando nesse momento com vocês aqui da casa da minha irmã em Feira de Santana. Bom, daí então você tinha um engajamento político, a sociedade se engajava na disputa política, que é completamente diferente de hoje. Então, na verdade, você discutia política por mais de um ano até chegar o dia da eleição, no dia realmente que você chegava para colocar o voto na urna. Era muito mais emocionante, existiam debates mais abertos do que hoje, que tudo é centralizado na televisão e no rádio, mas naquele período você tinha debates na Câmara de Vereadores, que cedia o espaço, e os candidatos participavam, e todo mundo participava. Era uma verdadeira confraternização. Então era mais fácil você assimilar a ideia do seu candidato do que hoje. Porque, como a campanha ficou engessada, a participação dos debates, que eu considero, se você me perguntar, tem uma maneira diferente de debater? Eu não sei. Mas os debates acontecem de um jeito que não ajuda o engajamento do público com a candidatura. Primeiro porque escolhem temas como educação, saúde, meio ambiente, bem-estar social, e daí pergunta direta de um para o outro. Então, é claro que uma pessoa vai explicar alguma coisa sobre educação em um minuto? Tem alguém que consegue essa mágica? Claro que não. Então, só a saudação que o candidato faz ao outro já vai acabando o tempo. Então, isso não é debate, né? Ah, mas é porque tem a televisão. Então, esqueça esse negócio de televisão. Faz um debate num canal de YouTube, faz um debate no rádio, faça um debate que não precisa ter nem rádio, nem televisão, nem nada, mas que o candidato possa se expressar e esclarecer o que pensa. E ninguém sai com resposta nenhuma, fica sempre assim, ganhou o debate aquele que agrediu mais, ganhou o debate aquele que agrediu menos. E isso é uma coisa horrível, porque você quer saber o seguinte: olha, nós temos o Sistema Único de Saúde na nossa cidade, Vitória da Conquista, né? Temos mais de 40 postos de saúde em Vitória da Conquista em funcionamento. Temos equipes de saúde da família, aquelas pessoas que visitam os mais carentes e doentes. Todo dia está lá, tem
tem funcionários da Prefeitura de Vitória da Conquista, claro, custeados pelo governo federal, é sério, é certo, mas que leva até o remédio na boca do doente. Isso são coisas bonitas. Aí se pergunta, qual o projeto que você tem para ampliar tudo isso? Tem o SAMU 92, que vez por outra tem uma reclamação que ele demora a chegar. Como é que vai resolver? Aí o cidadão tem que ter tempo para fazer essa explanação. Como é que vai incluir na educação? Como é que o senhor pensa? Porque já existe algo estabelecido, a merenda escolar existe, existe a sala de aula de tempo integral. O que o senhor pode fazer de uma mudança melhor? Como é que faz com aquelas famílias que não têm condição de levar o estudante até a escola? Existe algum tipo de possibilidade da prefeitura municipal ter alguém que possa fazer aquele grupo de professores itinerantes? Como se alfabetizam os adultos? Ou qual o projeto que tem a prefeitura, que o senhor tem para a prefeitura municipal continuar a alfabetização de adultos em Vitória da Conquista, que hoje Vitória da Conquista tem mais de 10% da sua população analfabeta, o que significa mais de 40 mil pessoas. Qual projeto você teria para que a prefeitura também ajudasse nesse aspecto? Por quê? Porque a prefeitura tem dinheiro para isso. Nada disso é discutido. E o cidadão também não tem tempo de falar, talvez até pense nessas coisas que eu estou falando. E eu dei um exemplo aqui da educação, de saúde, né? Tem outros encaminhamentos a serem dados, coisas que são possíveis de se realizar e que ajudaria a população, né? Eu, por exemplo, digo o seguinte: qual a justificativa, meu caro e minha cara, que você que me ouve aí desse lado, qual a justificativa de não existir sanitários públicos nas praças públicas da sua cidade? Estou falando especificamente em Vitória da Conquista. Não há justificativa, isso é um absurdo. No caso específico da nossa prefeitura de Vitória da Conquista, com um orçamento de 1 bilhão e 900 milhões. Nunca houve um prefeito com essa preocupação. O centro da cidade de Vitória da Conquista possui algumas praças. Nenhuma delas tem um sanitário público. Todavia, para fazer jus à realidade, tem um terminal de ônibus. Terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas. Lá tem 2 sanitários para o feminino e o masculino. Ora, vejam só, se Vitória da Conquista transporta uma média de 100 mil pessoas por dia, ou talvez mais do que isso, eu não tenho esse número exato, aí evidentemente o cidadão para ali e vai utilizar o sanitário. Porém, no meio da cidade, independente daqueles que usam o transporte coletivo, tem uma grande quantidade de pessoas também que precisam de ter um sanitário. Mas isso não rende voto. E aí você também não cobra. É uma coisa simples, né? Mas vejam só, olha o tanto de vantagem que tem com isso. E eu já falei desse projeto, ninguém segue. Não tem um vereador em Vitória da Conquista capaz de encampar essa ideia, de fazer essa pressão em cima da prefeitura municipal. Por quê? Se você entrar num consultório de um ginecologista, ele vai dizer para você que grande parte da infecção urinária que acomete notadamente as mulheres é ocasionada porque a mulher retém o tempo todo a urina, porque ela não tem onde urinar quando está na cidade. É verdade ou não é? Agora, qual foi o político que disse isso a você? Qual a obrigação que eu tenho como jornalista de levantar essa questão? Tenho sim. Até porque sou um condutor de ideias e quero convencer você a aprender e a saber fazer política com P maiúsculo, sem a vinculação partidária. Mas acontece que ninguém atende a você porque isso não dá voto. Aí você vai para as praças, não encontra sanitário. É um verdadeiro absurdo e atinge de forma cruel as mulheres, que são maioria no nosso município. Se nós tivermos hoje 400 milhões de habitantes,
certamente teremos 400 milhões, 400 mil habitantes, nós teremos aí certamente 225 mil, 230 mil compostos por mulheres. E essas não têm nada que possa protegê-las nesse aspecto que eu estou falando. E eu falo isso das praças centrais. Agora você imagine as praças periféricas. Não existe. Ninguém hoje tem confiança, seja mulher ou seja homem, que bata a sua porta e peça para poder utilizar o sanitário por questões de segurança. E a pessoa vai lá reter a urina até voltar para casa. Eu conversei com algumas mulheres e elas me disseram exatamente isso. Que se elas passarem a tarde inteira na rua, elas deixam para urinar em casa. Só que aí ela cria o problema, chega lá e não sabe que tem infecção urinária e outras doenças que acontecem, que você pode confirmar isso com o médico. Não é? Aí você observa, por exemplo, que desse 1 bilhão e 860 milhões que tem a Prefeitura de Vitória da Conquista para gastar agora em 2025, meus caros, você observa, os passeios públicos são de obrigação do morador, mas a Prefeitura tem todo o direito de cobrar. Andar em Vitória da Conquista hoje, para um deficiente visual, para um portador de cadeira de rodas, é um sacrifício. Primeiro, que não existem as rampas. Segundo, que os passeios públicos de conquista, de Vitória da Conquista, eu acho que consiste numa vergonha nacional. Mas quem tem que resolver isso é a Prefeitura Municipal. Acontece que deixar o passeio público adequado não dá voto ao candidato. Aí ele prefere fazer o quê? Prefere fazer uma festa, fazer um campo de futebol, chutar a bola no início do jogo, participar de uma festa zoadenta, ir lá e abraçar e tudo, mas isso não é obra. Eu nem posso dizer sobre o aspecto de esporte em Vitória da Conquista, porque a cidade foi dotada, fundamentalmente, principalmente nas administrações do prefeito Guilherme Menezes, onde a cidade toda tem quadra poliesportiva, tem ginásios cobertos, né? Eu falo ginásio, gente, mas, por exemplo, a quadra poliesportiva coberta, iluminada, campos de futebol iluminados. Agora, veja só, tudo voltado para quê? Para o esporte, para o lazer, para a cultura, está tudo certo. Agora, o cuidado principalmente com os mais velhos. Onde, em Vitória da Conquista, você abrigaria as pessoas que têm mais de 60 anos? Eu vejo em Vitória da Conquista que os mais velhos, principalmente os homens, porque as mulheres mais velhas elas não saem para ficar na praça, talvez porque não tem essas atrações que eu falei, e essas pessoas elas ficam ali encostadas na frente do Banco Econômico. O dia que acabar o Banco Econômico, o Banco do Nordeste, que virar uma loja, aí você não vai ver mais ninguém ali. E aí o prefeito Wesley Guzmão teve uma ideia brilhante, ele colocou alguns bancos na Praça Barão do Rio Branco, rearborizou, onde você pode sentar e bater um papo e conversar, né? Comer um acarajé, uma coisa de convivência. Mas do outro lado tem a mais bela praça do interior da Bahia, pelo menos que eu conheça, que é a Praça da República, o Jardim das Borboletas, que Pedral, infelizmente, encampou a ideia e mudou para Tancredo Neves. Você olha lá, tem meia dúzia de bancos, não tem o sanitário público e a praça é enorme e bela. O que falar da pracinha do Alto Marom? Está lá, bonita também, tem alguns bancos, mas não tem o sanitário. Você vai para a Praça Céus, que é muito bacana, ali tem sanitário porque tem teatro, tem escorregadeira, tem aqueles negócios que eu não sei chama, que os meninos pegam aquelas coisas que botam que não é um sapato, que tem umas rodinhas e fica pulando para lá e para cá. É um negócio bonito, é um negócio de esporte. Cinema e tudo, é lá arrumada, né? Mas você procura o sanitário, lá tem. Mas na Praça Sibéria não tem, né? Aí você vira
muda o leque e passa para o lado oeste. Belas praças, Marechal Rondon, Nossa Senhora dos Verdes, bonitas, inclusive as praças da URB 6, ou desculpe, da URB 5, 4, 2, que eu não sei o nome, mas não tem sanitário para ninguém. Né? Até a feira livre, os sanitários são acanhados. A preocupação de um sanitário adequado na feira livre não existe. Agora, ora, isso também seria um fator gerador de emprego público e emprego público necessário, porque tinha uma pessoa ali para estar cuidando, duas, sei lá, para mantê-lo limpo e tal, para que principalmente as mulheres possam desfrutar dessa ideia que eu acabei de falar. Na praça, que eu não sei o nome, que foi construída pelo prefeito José Raimundo, quase em frente ao SAMU e ao ginásio de esportes, tem uma praça, mas foi feita uma praça para vendedor de carro. Então, o sanitário que existe lá é para os vendedores autônomos de veículos. Aí eu chamo você para aquela praça Hercílio Lima, também feita, muito bonita a praça construída por José Raimundo Fontes. Cadê o sanitário? Não tem. Né? Eu descobri uma mágica que você, inclusive, passo aqui para as mulheres de Vitória da Conquista, que elas podem usar as farmácias. As farmácias têm obrigação de ter um sanitário para o público e lá é tudo limpinho. Né? E lá é bom. Então, são coisas que a cidade não faz e é obrigação da cidade. É obrigação do olhar do vereador, é obrigação do olhar do prefeito ou da prefeita, do secretário. Ora, a Prefeitura de Vitória da Conquista é tão anormal que ela é capaz de fazer uma pavimentação de uma rua e jogar no passeio público e às vezes nos terrenos particulares o lixo que deixou da construção da estrada, das ruas, e largam lá e pronto. E você vai para PQP. Isso é a Prefeitura de Vitória da Conquista. Você quer mais? Diante de tudo isso que eu falei, não seria obrigação do vereador fazer a provocação, exigir da prefeitura o zelo com a cidade, porque a prefeitura é para zelar pela cidade. E desses milhões, desse bilhão e quase 2 bilhões de orçamento da prefeitura de Vitória da Conquista, não sobra dinheiro para isso, gente. Mas sobra dinheiro para construir rua e colocar o asfalto, que um vereador foi lá, muito preocupado, vereador Alexandre Xandó, estou falando aqui agora, que com um pau de picolé, que é a parte mais frágil da madeira, porque ela é descartável, você chupa o picolé e joga fora. Ele com um pau de picolé, ele arrancou o asfalto, feito no Jardim Valéria. Um outro cidadão arrancou o asfalto com a mão. E ele fala meu nome lá, mas não é comigo que ele está falando. Ele falou, olha aqui, Paulo, as pessoas ficavam achando que ele estava trabalhando para mim. Não é nada disso, não. Ele estava falando para outro Paulo lá. Mas, enfim, é uma cidade que você arranca o asfalto com a mão, com o dedo. E outra, coloca o asfalto, daqui a pouco abre uma barroca no asfalto, aí gasta o dinheiro todo de novo. Tem um bairro aqui chamado Vila América, que é pertinho de onde eu moro. Eu acredito que 4 anos ficou uma barroca que eu botei o apelido, que era o buraco que lhe leva ao Japão. Quando a gente é criança, a gente brinca com isso. Todo mundo que vê um buraco enorme vai para o Japão. Olha que eu falei tudo isso, fiz aquela introdução para dizer o quê? Que naquele tempo, ainda que as coisas não acontecessem, você discutia as políticas da cidade, do que o prefeito ia cuidar da cidade. Infelizmente, hoje se discute política em Vitória da Conquista, meus caros e minhas caras, de quem vai ocupar o cargo tal, quem vai ter o emprego tal, quem é que vai ser agraciado com o emprego X, com o emprego Y, quantos parentes de vereador vai estar na prefeitura, quantos parentes da prefeita vai estar na prefeitura, quantos parentes do prefeito vai estar na prefeitura, e então com os cargos de confiança que aparecem assim, que você, como diz o povo agora da moda, do nada, e você não sabe que tipo de desempenho tem ali. Normalmente, quando a Câmara de Vereadores
chamam o secretário, que é uma coisa rara, fica aquela briga de oposição e situação para causar constrangimento ao secretário. Mas não tem um trabalho para poder fazer o secretário dizer que diabo ele faz na prefeitura. E explicar como e por quê. Não tem, não existe isso. A integração do secretariado municipal de Vitória da Conquista nem se compara com o passado dos secretários de Pedral, secretário Jadiel Matos, os secretários de Guilherme Menezes, que davam aula de administração pública. Hoje, você não sabe nem quem são os secretários da Prefeitura de Vitória da Conquista. Você não os reconhece de jeito nenhum. Então, porque a participação deles deve ser uma participação tão trabalhada que eles não têm tempo de explicar à sociedade que tipo de inovação pode fazer para melhorá-la. Nós não podemos viver numa cidade onde tudo se resume a asfalto. Não, eu vou pavimentar a sua rua. Ora, chegará um dia que não vai ter mais nenhuma rua para ser pavimentada. E o restante das coisas, né? Como é que se cuida da arborização da cidade? Vitória da Conquista, pela estatística dos órgãos do meio ambiente, é considerada uma cidade bem arborizada. Por quê? Eu acredito que é colocado pela quantidade de árvores. Mas Vitória da Conquista não tem uma distribuição arbórica de forma regular. Tem ruas e avenidas que não tem árvore alguma. E árvore é bom para todo mundo. Mas não há essa preocupação. Você observa, por exemplo, eu não sei se outros casos têm, mas por isso que eu digo que tudo isso poderia ser discutido na pré-campanha. Meu Deus, por que a cidade de Vitória da Conquista não tem campanha de ajuda ao trânsito? Eu quero dizer que o povo de Conquista, os motoristas de Vitória da Conquista, os condutores de carro são extremamente educados. Eles param sim quando as pessoas apontam ou então imaginam que vão atravessar uma rua. Mas isso só não basta. Existe uma fortuna para fazer campanha educativa. E, fundamentalmente, as crianças precisam aprender. E Vitória da Conquista, como eu também vi aqui em Feira de Santana, para separar a mão da esquerda com a mão à direita, na Avenida Jorge Teixeira, a prefeitura construiu um muro. Tem condição um negócio desse? Aí vai lá na faixa onde as pessoas têm que atravessar, você nem enxerga. O restante da sinalização, horroroso. Tudo isso são coisas que melhoram a vida das pessoas. Claro, a coleta de lixo Vitória da Conquista é aquela velha história. 3 vezes por semana. Se paga uma fortuna, o cidadão comum paga para que o lixo seja coletado. E não paga barato, paga caro. Mas você não vê um cuidado maior. Não posso dizer que Vitória da Conquista seja uma cidade suja, não é. Mas na periferia, grande depósito de lixo. Ah, mas o popular joga o lixo. Ele pode jogar, mas quem tem a obrigação de pegar é a prefeitura. Por quê? Porque não tem campanha educativa para que a pessoa não jogue o lixo fora. Agora, você tem que observar também uma coisa. Qual é o tamanho da casa? Onde é que essa pessoa pode armazenar o lixo para poder colocar 3 vezes por semana? Então, se há uma grande incidência de colocação de lixo na periferia de Vitória da Conquista, você tem, no mínimo, ou educa o povo através de panfleto, através de propaganda em rádio, através de propaganda em blog, através de propaganda em canal de YouTube, através de propaganda do próprio jornalzinho que a prefeitura poderia ter para informar. E se isso não der certo, você tem que aumentar a coleta na zona onde está acontecendo. Porque você não sabe por que jogam na rua. Jogam, mas alguém foi perguntar qual foi a pesquisa que a prefeitura mostrou para nós outros que
que explique o porquê que na periferia você encontra grandes aglomerados de lixo em determinadas ruas. Pois é. Isso é verdade ou é mentira, povo de Conquista? Só que tudo isso é política. Tudo isso é política. Por exemplo, Vitória da Conquista tem muito táxi. No meu entender, é obrigação da Prefeitura Municipal, que cobra para o cidadão ter um táxi, para que todos os táxis sejam numerados, e são. Mas mais importante do que isso, é que teria que existir no site da Prefeitura todas as fotos dos taxistas e cada carro representado, para que a população conhecesse aquele que faz também o seu transporte público. Da mesma maneira que os motoristas de ônibus e os cobradores também. Seria um serviço público de alta qualidade. Normalmente você entra no ônibus e você não presta atenção no motorista, nem no cobrador. Hoje nós vivemos num mundo que você pode estar entrando no ônibus e o cobrador não ser cobrador e o motorista não ser motorista, e você pode sofrer um assalto porque você não olha na cara do motorista. Não é? Eu vi um dia um cidadão reclamando, porque para eu pegar o ônibus é difícil, mas um dia eu peguei. Quando eu fui descer, eu cheguei e disse, obrigado, motorista. O cara falou, rapaz, você agradece o motorista de quê? Você pagou a passagem? Eu falei, rapaz, a gente não precisa agradecer as pessoas porque dão alguma coisa a gente. Mas é normal, eu poderia falar outra palavra, até logo, motorista, mas eu sei ser assim. Já deu obrigado, mas eu olhei a cara dele. Eu faço um desafio a você, meu caro, e minha cara de Vitória da Conquista. Escreva aqui nos comentários qual é o motorista dos ônibus de Vitória da Conquista que você sabe o nome e que você conhece. Manda aqui nos comentários. Manda no comentário qual é o motorista de táxi que você olha na cara dele e que você bate um papo. Porque você bate papo com o motorista de táxi. Se você sabe quem é ele, não sabe. Agora, o dia que acontece uma coisa e o motorista desaparece por algum motivo ou outro, se você tem esse cadastro bonitinho ali no site da prefeitura, você fala, esse rapaz está sumido aqui, mas eu sei onde é que ele mora e tal. Quer dizer, são coisas que o município podia fornecer essa vantagem para a gente. Talvez hoje seja capaz que a inteligência artificial do Google aí que coloca aqui nos dê essa informação que nós não temos. Então, tem tanta coisa para que o vereador possa fazer do que ficar centrado a sua administração toda, a sua legislação toda, em função da emenda impositiva que ele tem para destinar uma quantidade de dinheiro para uma rua e dali ganhar os votos. Eu acho que se ele se prender a isso, ganha a cidade, né? Pode também ter iniciativa do poder público municipal. Mas acontece que só ficar Paulo Nunes cobrando, eles não vão dar bola. Eles dizem, não, Paulo Nunes faz oposição a gente. Só não vai poder dizer uma coisa, Paulo Nunes quer o pior para a nossa cidade. Quer não. Porque, olha, eu não sei vocês, mas eu amo minha terra. E por isso que eu falo, mas o que é minha terra? Minha terra não é só as praças, né? Minha terra não é só os postos de saúde que tem, os hospitais que tem, mas fundamentalmente as pessoas que tem. E não é nada demais você sonhar com a Vitória da Conquista do passado, onde todos nós éramos apenas e simplesmente irmãos. Nós vivíamos em comunhão, mas a cidade cresceu, você não pode mais querer isso. Mas ainda assim, você tem que trabalhar para o bem de todas as pessoas de Vitória da Conquista. E cabe, fundamentalmente, quem administra a prefeitura, seja ele vereador, seja ele prefeito, seja ele secretário, seja ele juiz, seja ele soldado, seja quem for, todos nós precisamos tornar a nossa cidade melhor. E toda vez que você procurar, você encontra um problema. E se aquilo que compete à prefeitura precisa ser resolvido. E isso se faz com política. Talvez, diante do que eu falei aqui no início, nós temos tantos problemas em Vitória da Conquista porque não há uma preocupação.
Eu tenho um outro vídeo para dizer para vocês que hoje a nossa cidade de Vitória da Conquista, ela não se resume à administração municipal como era no passado. Talvez por isso a política tenha se desviado para algo nefasto, que eu falarei num comentário próximo. Bom dia.